pessoal. Meu nome é Carlos e hoje eu irei expressar uma opinião que tenho guardada apenas para mim sobre os tempos modernos e a política atual do nosso país. Na minha época, bandido não tinha vez. Quem viveu os anos 60 e 70 sabe exatamente o que eu estou falando. Quando olho para o Brasil de hoje, não posso deixar de me perguntar: será que o país realmente melhorou? Será que essa liberdade toda que temos hoje é de fato uma vantagem? Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas. Sei que muita gente gosta de criticar o passado, falar mal daquela época, dizer que foi um tempo difícil, cheio de repressão, cheio de coisa errada. Mas eu vivi naquela época, eu vi com meus próprios olhos o que acontecia, e posso dizer com certeza: o Brasil era muito melhor antes. Se você está pensando que sou só um nostálgico que vive preso ao passado, você está muito enganado. O que estou dizendo aqui não é uma questão de saudade, mas de uma análise sincera do que eu vivi e vi com meus próprios olhos. Não estou dizendo que tudo era perfeito, mas muitos aspectos daquela época, que alguns tentam minimizar ou ignorar, foram fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do país. O Brasil, naquela época, estava se tornando uma potência. O governo fazia investimentos pesados em infraestrutura, em estradas, hidrelétricas e pontes. As cidades estavam mudando, o Brasil estava se industrializando e se preparando para se tornar um dos maiores países da América Latina. O crescimento era visível, e o povo estava sendo impulsionado a trabalhar para alcançar o sucesso. Naquela época, quem realmente se esforçava conquistava o seu espaço, sem depender do mimimi que vemos hoje, onde muitos acham que o governo deve resolver todos os problemas. Eu sou do tempo em que quem trabalhava com dedicação conseguia alcançar seus objetivos. Não tinha essa história de esperar que o governo resolvesse tudo. A gente sabia que o esforço pessoal era o caminho para a vitória. O Brasil estava avançando, a economia estava se fortalecendo, e quem fazia o seu trabalho direito era reconhecido. O que me impressiona hoje é como a sociedade foi mudando, e como os jovens de agora não têm o mesmo foco em trabalhar para conquistar seus objetivos. Claro, eu sei que a ditadura teve seus erros, como qualquer outro período da história. Ninguém está dizendo que tudo foi perfeito. Mas o que muita gente esquece de dizer é que, na prática, a repressão da época se voltava para quem realmente estava fazendo coisas erradas. Não era todo mundo que estava sendo vigiado. Quem seguia as regras, quem vivia de forma honesta, não tinha motivos para temer. Não havia esse pavor de censura ou perseguição, pois a maior parte da população não estava envolvida em atividades ilícitas. O respeito às autoridades e à ordem era mais comum. As pessoas sabiam quais eram os limites, sabiam onde podiam ir e onde não podiam. Isso gerava um certo senso de organização e segurança. E olha, o Brasil estava num caminho de crescimento impressionante. Não é à toa que o país estava se destacando na América Latina. O povo estava unido, trabalhando para construir um futuro melhor, e isso é algo que muita gente parece ter esquecido com o tempo. Hoje, vivemos em uma sociedade onde qualquer palavra errada pode gerar uma grande repercussão. O medo de ser cancelado é real, e a verdade parece cada vez mais relativa. As pessoas parecem ter medo de expressar suas opiniões, o que, na minha opinião, é um grande retrocesso. Antigamente, as pessoas podiam falar o que pensavam, mas sempre com respeito. E se alguém falasse besteira demais, logo recebia uma correção. Era assim que as coisas funcionavam. Respeito era o mínimo que todos tinham que ter. E eu olho para essa geração atual e fico pensando: o que aconteceu com tudo aquilo que fazia o Brasil ser um lugar mais sério e respeitoso? Hoje, jovens com 30 anos ainda moram com os pais, reclamam o tempo todo na internet e não querem saber de trabalhar. Enquanto isso, na minha época, a gente acordava cedo, ia trabalhar, respeitava os mais velhos, e construía a nossa vida. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, e tudo bem. Mas eu falo com convicção: na minha época, quem era do bem não tinha problema. E, sinceramente, acho que o Brasil estava muito melhor antes. Quando paro para pensar mais a fundo, percebo que um dos maiores problemas de hoje é a falta de um propósito claro na vida das pessoas. Eu cresci em uma época em que o Brasil estava crescendo, as pessoas tinham um foco em melhorar suas condições de vida e contribuíam para o desenvolvimento do país. Mas, hoje, vejo um monte de gente perdida, sem saber o que quer da vida, reclamando da situação sem realmente agir para mudar. Eu sei que o Brasil tem suas dificuldades, sempre teve. Mas o que marcava a diferença antes era que as pessoas, mesmo enfrentando dificuldades, sabiam que precisavam trabalhar, estudar e se dedicar para conquistar o que queriam. Não havia esse clima de vitimismo que existe agora. Você sabia que a sua vida dependia do seu esforço e da sua capacidade de trabalhar duro. Hoje, eu vejo um Brasil onde muita gente se perdeu. A juventude, em muitos casos, está sem direção.
E sabe o que me choca? A falta de valores. Os valores que nos moldaram, como o respeito, o compromisso, a honestidade, parecem ter se perdido no meio de tantas discussões sobre direitos e liberdade. Claro, todos têm o direito de se expressar, mas o que mais vejo são pessoas falando sem saber o que estão dizendo, sem ter um entendimento real do que é importante para a sociedade. Eu fico pensando, onde estão as pessoas que, antes, eram o alicerce da nossa sociedade? Onde estão os jovens que respeitavam os mais velhos, que sabiam o valor da palavra dada, que eram comprometidos com o seu trabalho e com o seu país? Essa juventude de hoje parece estar mais interessada em fama instantânea, em likes e seguidores, do que em construir algo sólido para o futuro. E eu não estou dizendo que todos são assim, claro. Mas, em minha opinião, esse é o reflexo de um país que perdeu o rumo. Na minha época, as coisas eram mais simples, porque a gente tinha um foco claro. O Brasil estava crescendo e o povo sabia que precisava contribuir para isso. As pessoas trabalhavam para o país, para o futuro, não para o agora. Isso fez com que o Brasil se tornasse um país com uma economia sólida, com grandes projetos e um povo com um objetivo em mente. O governo focava em investir nas pessoas, em criar infraestruturas, em melhorar as condições de vida. O Brasil estava indo para frente. Mas, ao longo do tempo, o que aconteceu? Com a transição para a democracia e o fim da ditadura, o país passou a ter uma liberdade maior, mas também uma instabilidade maior. As pessoas começaram a perder o foco. O desenvolvimento econômico passou a ser menos prioritário, e outras questões passaram a tomar o centro do palco. E o problema é que, com toda essa liberdade, muita gente perdeu a noção do que é realmente importante. Essa liberdade, em certo sentido, foi uma faca de dois gumes. Nos trouxe muitos avanços, mas também nos fez perder o senso de responsabilidade. A sociedade de hoje parece mais preocupada em fazer barulho nas redes sociais do que em trabalhar em algo que realmente tenha impacto na vida de todos. E esse é o paradoxo do nosso tempo: liberdade sem foco, expressão sem reflexão. E no meio disso tudo, o Brasil perdeu um pouco de sua essência, aquele Brasil trabalhador e focado no futuro. E é aí que entra o ponto crucial: a crise de valores. Quando você perde os princípios que guiaram uma sociedade, ela começa a se fragmentar. Antes, a família, a educação e o trabalho duro eram os pilares que sustentavam o país. Mas, hoje, a família está cada vez mais enfraquecida. O conceito de família tradicional, onde os laços de respeito, apoio e responsabilidade mútua eram centrais, hoje parece diluído, e as estruturas familiares enfrentam sérios desafios. A educação está falhando, e o trabalho duro parece ter sido substituído pela busca por soluções fáceis e imediatas, sem que as pessoas estejam dispostas a se empenhar e a pagar o preço necessário para conquistar algo duradouro. Não estou dizendo que as mudanças não são importantes, ou que a democracia não trouxe avanços para o Brasil. Claro que trouxe. A abertura política, a liberdade de expressão, o direito de votar, são vitórias que não podem ser ignoradas. Mas, ao mesmo tempo, os valores que antes uniam a sociedade, que criavam uma base sólida, foram sendo diluídos. As bases que sustentavam a vida das pessoas, a honra, o respeito mútuo, o compromisso com o trabalho e com a família, começaram a enfraquecer. A sociedade perdeu a capacidade de se unir em torno de um objetivo comum. E, com isso, a crise de identidade e a falta de propósito tomaram conta de muita gente. Eu vejo hoje uma geração que, em muitos casos, está perdida, sem saber qual caminho seguir. Não é por falta de oportunidades, não. É por falta de direcionamento, por falta de um propósito claro. As discussões políticas, que são importantes, claro, mas são apenas um reflexo dessa falta de um propósito maior, acabam tomando toda a atenção, sem que se fale sobre o que realmente importa. E o que realmente importa? A construção de um país melhor, a educação dos jovens, a criação de um futuro mais justo, mais próspero. A política é importante, mas é apenas uma peça no quebra-cabeça de uma sociedade bem estruturada. O que falta, na minha opinião, é um senso coletivo, um entendimento de que todos precisamos trabalhar juntos para alcançar um futuro comum. A geração atual tem tudo o que precisa para ser bem-sucedida, mas parece que o esforço, o trabalho e o compromisso são coisas que ficaram para trás. E isso me assusta. Eu fico me perguntando, como chegamos a esse ponto? Como foi que o Brasil, que teve tanto potencial, acabou perdendo o rumo? Não é só uma questão de governo, ou de política. É uma questão de valores, de princípios, de visão de futuro. O país tem a base, tem os recursos, tem o talento, mas falta a capacidade de aproveitar todo esse potencial de forma eficaz, com responsabilidade e com um propósito claro. Na minha época, o Brasil tinha um propósito claro. O Brasil era um país em crescimento, em construção.
E as pessoas tinham um senso de responsabilidade. Trabalhavam para construir um futuro melhor para todos. Não havia essa mentalidade de tudo para mim agora, mas a consciência de que a luta era constante, e que o esforço coletivo valia a pena. As pessoas entendiam que não poderiam só esperar que as coisas acontecessem por si mesmas. Precisavam investir no trabalho, na educação, na preparação para o futuro. Cada um tinha a sua parte a fazer, e isso fazia com que o país se movesse para frente. O Brasil estava se tornando uma potência em ascensão, e todos sabiam que o sucesso coletivo vinha do esforço individual somado ao esforço dos outros. E foi isso que permitiu que o país passasse por transformações tão importantes. Mas hoje, eu vejo um Brasil onde a busca pelo agora tomou conta. O imediatismo está em todo lugar. As pessoas querem resultados rápidos, sem querer pagar o preço do esforço. Querem tudo na hora, querem o sucesso instantâneo, sem ter que se dedicar de verdade para conquistá-lo. E, com isso, o país perde o rumo. O Brasil, que antes era uma potência em ascensão, hoje parece estar em crise de identidade, sem saber exatamente para onde ir. Ao longo das décadas, perdemos o foco no que realmente importava. As pessoas se tornaram mais preocupadas com a aparência, com o que os outros pensam, com as convenções sociais, e menos com o que realmente constrói uma sociedade próspera. Se o Brasil de antes tinha um propósito claro, o Brasil de hoje está à deriva, sem saber qual é o seu objetivo. Não estamos mais olhando para o futuro da mesma forma. As prioridades mudaram, e a busca por um futuro melhor foi substituída por uma mentalidade que prioriza o agora, o imediato, a satisfação instantânea. E isso, na minha opinião, é o maior erro de todos. Porque sem um propósito claro, sem valores sólidos, sem um trabalho coletivo, o Brasil não vai conseguir prosperar como deveria. A falta de unidade, de um objetivo em comum, de um compromisso com a construção de um futuro coletivo é o que está nos enfraquecendo. E quem perde com isso somos todos nós. Porque, no fim das contas, o futuro do país não depende apenas das ações de uma pessoa ou de um grupo. Ele depende de cada um de nós, das nossas escolhas, da nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de um bem maior. Se todos continuarmos em busca de soluções fáceis, sem olhar para o que realmente importa, sem investir em nosso próprio desenvolvimento e na construção de um país mais justo e mais forte, vamos continuar perdendo oportunidades de avançar. O Brasil não vai conseguir recuperar o seu posto de potência em ascensão sem uma mudança de mentalidade, sem a valorização dos valores fundamentais que nos fizeram crescer no passado. E eu espero que, com o tempo, as pessoas percebam isso e comecem a trabalhar de forma mais unida e mais responsável, em busca de um Brasil realmente melhor para todos. Quando olho para a política atual, vejo uma realidade completamente diferente daquela que vivemos durante a ditadura. Eu sei que a gente sempre teve desafios políticos, mas, na minha época, a coisa funcionava de outra maneira. Não tinha esse caos de corrupção e ineficiência que vemos hoje em dia. O Brasil estava sob um governo centralizado, mas o foco estava em fazer o país crescer. O governo era firme, sim, mas de certa forma, mantinha a ordem. Na minha época, havia um foco claro no desenvolvimento do Brasil. As pessoas estavam comprometidas com o futuro do país, e o governo centralizado, por mais autoritário que fosse, tinha objetivos claros e estava empenhado em construir uma infraestrutura sólida. Era um período em que o Brasil estava se industrializando e crescendo rapidamente, e todos estavam engajados em tornar o país uma potência. Eu não estou dizendo que a ditadura foi ideal, quem viveu sabe dos erros, das repressões, das perdas, mas, ao menos, havia uma sensação de direção, de que algo estava sendo feito para melhorar. O governo não estava apenas jogando para a plateia ou fazendo promessas vazias como hoje. Havia uma tentativa real de fazer o país crescer. Hoje, o que a gente vê é um jogo político tão sujo e instável, onde a corrupção está em todo lugar, e as decisões políticas parecem mais interessadas em agradar um grupo ou outro, do que em realmente resolver os problemas do país. O foco agora parece estar em interesses pessoais e partidários, e não no que é melhor para o Brasil. O Brasil hoje vive um jogo político onde as ideias são manipuladas, onde a busca por poder substitui a busca pelo bem comum. O governo está mais preocupado em se manter no poder, em agradar aos aliados, do que em realmente agir para melhorar a vida das pessoas. Eu não estou dizendo que na ditadura tudo era perfeito, mas ao menos havia uma direção clara. O governo, mesmo autoritário, não estava apenas jogando para a plateia, como vemos hoje. O foco estava em resolver as questões mais urgentes, como o desenvolvimento da infraestrutura e a industrialização do Brasil. Hoje, a corrupção, que sempre existiu, tomou proporções que eu nunca imaginaria. Ela está em cada esquina, em cada esfera do governo, e a sensação de impunidade é enorme.
Políticos se envolvem em escândalos, fazem negócios escusos, e a população assiste a tudo isso sem que ninguém realmente pague por seus crimes. Esse ciclo vicioso que se perpetua nos governos atuais é um reflexo de uma falta de moralidade que antes, mesmo com todas as suas falhas, existia. Na minha época, você sabia quem eram os bandidos, e as coisas aconteciam mais rápido. Podia ser errado, mas o país tinha um mínimo de ordem. Quando alguém cometia um erro, a justiça acontecia com mais rapidez, e as consequências eram mais diretas. Não estou dizendo que não havia abusos ou que tudo era justo, mas havia, pelo menos, uma sensação de que havia regras, de que as pessoas tinham que seguir um código de conduta. Hoje, a sensação de impunidade toma conta, e a cada escândalo, parece que nada vai mudar. A insegurança, por exemplo, é um reflexo direto disso. Durante a ditadura, o país podia até ser um pouco mais fechado, mas, pelo menos, os cidadãos tinham segurança nas ruas. Não havia esse medo que a gente vive hoje. As pessoas podiam sair de casa e saber que, em geral, estavam seguras. O tráfico de drogas, as milícias, os crimes violentos, tudo isso tomou conta do país. Hoje, é uma guerra nas ruas, e a sensação de insegurança é constante. Você pode sair de casa e, sinceramente, não saber se vai voltar. O medo de ser assaltado, de ser vítima de violência, é uma preocupação diária para muitas pessoas. O que antes parecia uma sociedade mais estável, agora se tornou um lugar onde a insegurança predomina. E, de alguma forma, a sensação que eu tenho é que o governo, ao longo dos anos, perdeu o controle. Não importa quantas operações sejam feitas, ou quantos discursos de combate à violência sejam feitos. A verdade é que a segurança nas ruas, a sensação de paz, desapareceu. E isso é um reflexo direto da falha do governo em gerenciar o que era realmente importante: a proteção dos cidadãos, a manutenção da ordem e da paz. Na minha época, a polícia tinha mais poder. As ruas eram mais seguras, as cidades mais tranquilas. Claro, tinha repressão, mas eu fico pensando, o que adianta toda essa liberdade de hoje, se você não tem segurança para viver sua vida? As pessoas querem liberdade, mas liberdade sem segurança é o caos. E, na minha visão, o Brasil hoje está imerso nesse caos, com um governo que parece mais preocupado com seu próprio interesse do que em garantir o bem-estar da população. E eu não estou falando aqui que a ditadura foi um modelo perfeito, ou que os direitos humanos eram respeitados, claro que não. O que eu digo é que a gente precisa olhar para a nossa realidade e perceber que a liberdade não pode ser uma desculpa para a desordem. Hoje, se você fala a verdade, se você defende algo mais conservador, logo vem alguém com uma ideia de liberdade de expressão, como se isso fosse uma carta branca para destruir o país. A política atual, infelizmente, transformou o país em uma terra de ninguém. O governo não tem mais autoridade, e isso reflete diretamente na segurança pública, na educação e em outras áreas essenciais. Não se pode confiar em ninguém, porque todos estão envolvidos em algum tipo de corrupção ou jogos políticos. Na minha época, mesmo com seus problemas, havia um mínimo de respeito pela autoridade e pela lei. Se alguém estava errado, as coisas aconteciam rapidamente para corrigir. Eu vejo hoje a geração mais jovem, e fico triste. A maioria não tem mais o respeito pelas instituições. A educação, o trabalho, a moralidade, tudo isso parece estar sendo deixado de lado. E, sinceramente, isso não é só uma questão política, é uma questão de valores. O país está perdido porque as pessoas perderam a noção do que é certo e errado. A moralidade foi esquecida em nome de uma liberdade desenfreada. A liberdade que o Brasil conquistou pós-ditadura é importante, claro. Mas o que eu vejo é que, ao longo dos anos, essa liberdade foi distorcida. Hoje, a liberdade se transformou em um direito de fazer o que bem entender, sem se preocupar com as consequências. Não é liberdade quando se perde a noção de responsabilidade. E é aí que vejo a grande falha da democracia moderna. Não é apenas uma questão de liberdade de expressão ou de direitos civis. Quando o país perde a capacidade de garantir segurança e estabilidade, a liberdade se torna uma armadilha. A liberdade, quando não vem acompanhada de responsabilidades, não é uma vantagem, é uma fraqueza. A insegurança de hoje é, na minha opinião, a maior consequência dessa perda de controle e de foco nos valores essenciais que realmente sustentam uma nação. E o mais triste é que as pessoas não percebem isso até que estejam diretamente afetadas. A liberdade sem segurança é uma ilusão, ela oferece apenas caos e incerteza, e é isso que estamos vendo em tantas cidades do Brasil hoje. O governo deveria ser um agente de mudança, de transformação positiva. Ele deveria garantir que a população tivesse segurança, acesso a uma boa educação, boas condições de vida. Mas, na realidade, o que temos é um governo que se transformou em uma máquina de interesses próprios e de interesses de poucos.
O governo deixou de ser uma instituição voltada para o povo, e se tornou um jogo de poder, onde quem perde sempre é a população. O que vejo hoje não é mais governar, mas uma disputa incessante por cargos e favores, onde os verdadeiros problemas do país ficam para segundo plano, e o povo, esse sim, continua a sofrer as consequências dessa negligência. Quando olho para o Brasil de antes, mesmo com todas as limitações, vejo que havia uma linha mais clara, um propósito que, pelo menos, buscava a ordem. Não era perfeito, mas havia um direcionamento. Hoje, eu vejo um Brasil desgovernado, onde a política está cada vez mais distante da realidade das pessoas e a segurança virou um luxo que poucos podem usufruir. A corrupção não é mais algo isolado, ela é sistêmica, e ela destrói tudo à sua volta. As pessoas têm medo de sair à rua, e os bairros, que antes eram seguros, agora são lugares de violência e insegurança. A sensação de que o governo perdeu o controle é visível, e é isso que mais me preocupa. Eu sei que muita gente vai me criticar por isso, mas é difícil não ver as falhas do sistema atual. Não dá mais para olhar para o Brasil e achar que está tudo bem, que as coisas vão melhorar com o tempo, sem que haja mudanças reais e profundas. Eu só espero que o Brasil, um dia, consiga encontrar seu caminho de volta. Porque sem ordem, sem valores sólidos, sem a garantia de segurança, o país não vai a lugar nenhum. E esse é o maior erro que vejo na geração atual, não perceber que, por mais que a liberdade seja importante, sem responsabilidade, ela é vazia e só traz mais caos. Eu sei que já falei muito, e talvez muitos de vocês estejam aí pensando que sou um velho rabugento, que está só reclamando da modernidade e das mudanças. Mas, sinceramente, eu não sou contra a mudança. Eu sou contra o que a mudança trouxe, sem o devido cuidado e sem entender o impacto de tudo isso. O Brasil mudou, é verdade, mas mudou de uma forma que, na minha opinião, está nos levando para um buraco cada vez mais fundo. E o pior é que muitos não conseguem perceber isso até que seja tarde demais. Eu não estou dizendo que a época da ditadura foi um modelo a ser seguido. Não. Existem erros, sim, como em qualquer período da história. Mas a verdade é que, naquela época, a sociedade tinha uma base. As pessoas tinham respeito pelos outros, pelas instituições, pela lei. Havia mais ordem e, consequentemente, mais segurança e menos violência. Não estou dizendo que foi o melhor dos mundos, mas, pelo menos, havia um foco claro. Hoje, tudo isso parece ter se perdido. E quando eu vejo a situação atual do Brasil, não posso deixar de perguntar: o que aconteceu com o nosso futuro? O que aconteceu com aquele país que tinha o potencial de se tornar um dos maiores do mundo? Eu vejo um país dividido, onde a política virou um campo de batalha. A classe política hoje não pensa no país, mas no próprio benefício. Eles estão mais interessados em se manter no poder e agradar os próprios interesses do que realmente fazer algo para melhorar a vida do povo. O povo, por sua vez, está perdido, sem saber em quem confiar, sem saber quem realmente está pensando em seu bem-estar. O Brasil está numa situação onde, para cada passo que dá para frente, dá dois para trás. Um dos maiores problemas de hoje, sem dúvida, é a falta de confiança. As pessoas perderam a fé nas instituições. Quem é que confia no sistema de saúde? Quem é que confia na educação? Quem confia no sistema de justiça? Poucos, muito poucos. E isso é terrível, porque sem confiança nas instituições, não há sociedade que funcione. A confiança é a base de qualquer nação, e, sem ela, tudo desmorona. As pessoas se sentem abandonadas, sem saber a quem recorrer. O Brasil se tornou um país onde a desconfiança é uma marca registrada, e isso divide ainda mais a população, afastando as pessoas da política, do governo e até da própria sociedade. A falta de confiança impede o progresso, porque sem confiança, não há motivação para trabalhar em conjunto. A gente olha para o Brasil e se pergunta: para onde estamos indo? O país perdeu o rumo, e as gerações mais jovens, muitas vezes, não sabem o que fazer para mudar isso. Precisamos urgentemente de uma reflexão profunda sobre quem somos como sociedade e o que realmente valorizamos. Só assim, com um compromisso coletivo e um foco real no bem-estar da população, o Brasil poderá superar os desafios que enfrenta. Mas até lá, o futuro continua nebuloso, e a cada dia que passa, parece que estamos mais distantes de encontrar um caminho que nos leve ao lugar onde, de fato, poderíamos estar. O Brasil de hoje é um Brasil sem rumo, onde a cada eleição, uma parte da população comemora e a outra chora. Onde as decisões políticas são feitas para agradar um ou outro, mas nunca para o bem comum. Onde as promessas de um futuro melhor se perdem no caminho. E o que mais me dói é ver como, com tantas possibilidades, o país está sendo empurrado para trás. Quando penso no futuro, fico preocupado. Eu me pergunto: que Brasil estamos deixando para os nossos filhos e netos?
A geração de hoje tem tantas oportunidades, tantas tecnologias, tantas ferramentas para mudar as coisas, mas, em vez disso, muitos parecem estar mais preocupados com as redes sociais do que com as questões reais. A liberdade, como já disse antes, é uma coisa maravilhosa, mas, sem responsabilidade, ela perde seu sentido. Eu me lembro de como o Brasil se unia em torno de um objetivo comum. Mesmo com todas as dificuldades, a sociedade estava mais centrada no futuro. Hoje, o que vejo é um país dividido em 1000 pedaços, onde as pessoas, em vez de trabalharem juntas para melhorar a situação, estão brigando entre si por causas ideológicas. E enquanto isso, o país continua sem rumo. O Brasil precisa voltar a ter um propósito. Precisa de líderes que não se preocupem apenas em agradar um grupo ou outro, mas que se preocupem com o bem-estar de todos. O Brasil precisa de uma nova geração de pessoas que entendam a importância de valores como respeito, compromisso e trabalho duro. Que percebam que a liberdade vem com a responsabilidade, e que a sociedade só funciona quando todos se preocupam com o coletivo. Eu sei que a história não pode ser reescrita, e eu não quero que a gente volte no tempo. Mas é importante olhar para o passado e entender o que deu certo e o que deu errado. Porque, se a gente não aprender com o que passou, nunca vai melhorar. Eu sei que muitos vão discordar de mim, vão achar que a liberdade de hoje é o maior avanço que tivemos. E eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, me pergunto, a liberdade vale a pena se ela nos trouxe tanta desordem e insegurança? A sociedade está realmente melhor agora, ou estamos apenas dando passos para trás, ignorando o que realmente importa? A verdade é que o Brasil precisa de uma reforma. Uma reforma não só política, mas de valores. Precisamos voltar a ter um país em que o respeito, o trabalho e o compromisso com o futuro sejam prioridades. E, mais do que tudo, precisamos voltar a acreditar no país. Precisamos acreditar que o Brasil pode ser grande novamente, mas isso só vai acontecer quando o povo voltar a se unir, quando os valores forem resgatados e quando tivermos a coragem de encarar as verdades duras. Eu sou da geração que viu o Brasil crescer, viu o país se levantar e prosperar. Não quero que a próxima geração se perca em ideologias vazias e em uma busca desenfreada por algo que nem sabemos o que é. O Brasil tem potencial para ser grande novamente, mas para isso, temos que resgatar a ordem, a disciplina e os valores que fizeram o país ser o que foi no passado. O Brasil pode ser melhor. Ele deve ser melhor. Mas isso só vai acontecer quando todos nós começarmos a pensar no país como um todo, e não apenas nos nossos próprios interesses. O futuro está nas mãos da nova geração, e eu só espero que eles saibam o que fazer com ele. O Brasil de antes tinha problemas, é verdade, mas também tinha um propósito. O Brasil de hoje precisa de um novo propósito, e só assim vamos encontrar o caminho certo. Quando paro para pensar mais a fundo, percebo que um dos maiores problemas de hoje é a falta de um propósito claro na vida das pessoas. Eu cresci em uma época em que o Brasil estava crescendo, as pessoas tinham um foco em melhorar suas condições de vida e contribuíam para o desenvolvimento do país. Mas, hoje, vejo um monte de gente perdida, sem saber o que quer da vida, reclamando da situação sem realmente agir para mudar. Eu sei que o Brasil tem suas dificuldades, sempre teve. Mas o que marcava a diferença antes era que as pessoas, mesmo enfrentando dificuldades, sabiam que precisavam trabalhar, estudar e se dedicar para conquistar o que queriam. Não havia esse clima de vitimismo que existe agora. Você sabia que a sua vida dependia do seu esforço e da sua capacidade de trabalhar duro. Hoje, eu vejo um Brasil onde muita gente se perdeu. A juventude, em muitos casos, está sem direção. E sabe o que me choca? A falta de valores. Os valores que nos moldaram, como o respeito, o compromisso, a honestidade, parecem ter se perdido no meio de tantas discussões sobre direitos e liberdade. Claro, todos têm o direito de se expressar, mas o que mais vejo são pessoas falando sem saber o que estão dizendo, sem ter um entendimento real do que é importante para a sociedade. Eu fico pensando, onde estão as pessoas que, antes, eram o alicerce da nossa sociedade? Onde estão os jovens que respeitavam os mais velhos, que sabiam o valor da palavra dada, que eram comprometidos com o seu trabalho e com o seu país? Essa juventude de hoje parece estar mais interessada em fama instantânea, em likes e seguidores, do que em construir algo sólido para o futuro. E eu não estou dizendo que todos são assim, claro. Mas, em minha opinião, esse é o reflexo de um país que perdeu o rumo. Na minha época, as coisas eram mais simples, porque a gente tinha um foco claro. O Brasil estava crescendo e o povo sabia que precisava contribuir para isso. As pessoas trabalhavam para o país, para o futuro, não para o agora. Isso fez com que o Brasil se tornasse um país com uma economia sólida, com grandes projetos e um povo com um objetivo em mente. O governo focava em investir nas pessoas, em criar infraestruturas, em melhorar as condições de vida.
O Brasil estava indo para frente. Mas, ao longo do tempo, o que aconteceu? Com a transição para a democracia e o fim da ditadura, o país passou a ter uma liberdade maior, mas também uma instabilidade maior. As pessoas começaram a perder o foco. O desenvolvimento econômico passou a ser menos prioritário, e outras questões passaram a tomar o centro do palco. E o problema é que, com toda essa liberdade, muita gente perdeu a noção do que é realmente importante. E é aí que entra o ponto crucial: a crise de valores. Quando você perde os princípios que guiaram uma sociedade, ela começa a se fragmentar. Antes, a família, a educação e o trabalho duro eram os pilares que sustentavam o país. Mas, hoje, a família está cada vez mais enfraquecida. A educação está falhando, e o trabalho duro parece ter sido substituído pela busca por soluções fáceis e imediatas. Não estou dizendo que as mudanças não são importantes, ou que a democracia não trouxe avanços para o Brasil. Claro que trouxe. Mas os valores que antes uniam a sociedade, que criavam uma base sólida, foram sendo diluídos. A sociedade perdeu a capacidade de se unir em torno de um objetivo comum. E, com isso, a crise de identidade e a falta de propósito tomaram conta de muita gente. Eu vejo hoje uma geração que, em muitos casos, está perdida, sem saber qual caminho seguir. As discussões políticas, que são importantes, claro, mas são apenas um reflexo dessa falta de propósito maior, acabam tomando toda a atenção, sem que se fale sobre o que realmente importa. E o que realmente importa? A construção de um país melhor, a educação dos jovens, a criação de um futuro mais justo, mais próspero. A geração atual tem tudo o que precisa para ser bem-sucedida, mas parece que o esforço, o trabalho e o compromisso são coisas que ficaram para trás. Eu fico me perguntando, como chegamos a esse ponto? Como foi que o Brasil, que teve tanto potencial, acabou perdendo o rumo? Na minha época, o Brasil tinha um propósito claro. O Brasil era um país em crescimento, em construção. E as pessoas tinham um senso de responsabilidade. Trabalhavam para construir um futuro melhor para todos. Não havia essa mentalidade de tudo para mim agora, mas a consciência de que a luta era constante, e que o esforço coletivo valia a pena. Mas hoje, eu vejo um Brasil onde a busca pelo agora tomou conta. O imediatismo está em todo lugar. As pessoas querem resultados rápidos, sem querer pagar o preço do esforço. E, com isso, o país perde o rumo. O Brasil, que antes era uma potência em ascensão, hoje parece estar em crise de identidade, sem saber exatamente para onde ir. Se o Brasil de antes tinha um propósito claro, o Brasil de hoje está à deriva, sem saber qual é o seu objetivo. E isso, na minha opinião, é o maior erro de todos. Porque sem um propósito claro, sem valores sólidos, sem um trabalho coletivo, o Brasil não vai conseguir prosperar como deveria. E quem perde com isso somos todos nós. Quando olho para a política atual, vejo uma realidade completamente diferente daquela que vivemos durante a ditadura. Eu sei que a gente sempre teve desafios políticos, mas, na minha época, a coisa funcionava de outra maneira. Não tinha esse caos de corrupção e ineficiência que vemos hoje em dia. O Brasil estava sob um governo centralizado, mas o foco estava em fazer o país crescer. O governo era firme, sim, mas de certa forma, mantinha a ordem. Hoje, o que a gente vê é um jogo político tão sujo e instável, onde a corrupção está em todo lugar, e as decisões políticas parecem mais interessadas em agradar um grupo ou outro, do que em realmente resolver os problemas do país. Eu não estou dizendo que na ditadura tudo era perfeito, mas ao menos havia uma direção clara. O governo, mesmo autoritário, não estava apenas jogando para a plateia, como vemos hoje. O foco estava em resolver as questões mais urgentes, como o desenvolvimento da infraestrutura e a industrialização do Brasil. Hoje, a corrupção, que sempre existiu, tomou proporções que eu nunca imaginaria. A sensação de impunidade é enorme. E a população assiste a tudo isso sem que ninguém realmente pague por seus crimes. Esse ciclo vicioso que se perpetua nos governos atuais é um reflexo de uma falta de moralidade que antes, mesmo com todas as suas falhas, existia. Na minha época, você sabia quem eram os bandidos, e as coisas aconteciam mais rápido. Podia ser errado, mas o país tinha um mínimo de ordem. A insegurança, por exemplo, é um reflexo direto disso. Durante a ditadura, o país podia até ser um pouco mais fechado, mas, pelo menos, os cidadãos tinham segurança nas ruas. Não havia esse medo que a gente vive hoje. Você pode sair de casa e, sinceramente, não saber se vai voltar. O tráfico de drogas, as milícias, os crimes violentos, tudo isso tomou conta do país. E, de alguma forma, a sensação que eu tenho é que o governo, ao longo dos anos, perdeu o controle. Na minha época, a polícia tinha mais poder. As ruas eram mais seguras, as cidades mais tranquilas.
Claro, tinha repressão, mas eu fico pensando: o que adianta toda essa liberdade de hoje, se você não tem segurança para viver sua vida? As pessoas querem liberdade, mas liberdade sem segurança é o caos. E, na minha visão, o Brasil hoje está imerso nesse caos, com um governo que parece mais preocupado com seu próprio interesse do que em garantir o bem-estar da população. E eu não estou falando aqui que a ditadura foi um modelo perfeito, ou que os direitos humanos eram respeitados, claro que não. O que eu digo é que a gente precisa olhar para a nossa realidade e perceber que a liberdade não pode ser uma desculpa para a desordem. Hoje, se você fala a verdade, se você defende algo mais conservador, logo vem alguém com uma ideia de liberdade de expressão, como se isso fosse uma carta branca para destruir o país. A política atual, infelizmente, transformou o país em uma terra de ninguém. O governo não tem mais autoridade, e isso reflete diretamente na segurança pública, na educação e em outras áreas essenciais. Não se pode confiar em ninguém, porque todos estão envolvidos em algum tipo de corrupção ou jogos políticos. Na minha época, mesmo com seus problemas, havia um mínimo de respeito pela autoridade e pela lei. Se alguém estava errado, as coisas aconteciam rapidamente para corrigir. Eu vejo hoje a geração mais jovem, e fico triste. A maioria não tem mais o respeito pelas instituições. A educação, o trabalho, a moralidade, tudo isso parece estar sendo deixado de lado. E, sinceramente, isso não é só uma questão política, é uma questão de valores. O país está perdido porque as pessoas perderam a noção do que é certo e errado. A moralidade foi esquecida em nome de uma liberdade desenfreada. A liberdade que o Brasil conquistou pós-ditadura é importante, claro. Mas o que eu vejo é que, ao longo dos anos, essa liberdade foi distorcida. Hoje, a liberdade se transformou em um direito de fazer o que bem entender, sem se preocupar com as consequências. Não é liberdade quando se perde a noção de responsabilidade. E é aí que vejo a grande falha da democracia moderna. Não é apenas uma questão de liberdade de expressão ou de direitos civis. Quando o país perde a capacidade de garantir segurança e estabilidade, a liberdade se torna uma armadilha. Eu diria que a insegurança de hoje é a maior consequência dessa perda de controle e de foco nos valores essenciais. O governo deveria ser um agente de mudança, de transformação positiva. Ele deveria garantir que a população tivesse segurança, acesso a uma boa educação, boas condições de vida. Mas, na verdade, ele se transformou em uma máquina que serve aos próprios interesses e aos interesses de poucos. O que vemos hoje não é governar, é um jogo de poder, onde quem perde é o povo. Quando olho para o Brasil de antes, mesmo com todas as limitações, vejo que havia uma linha mais clara, um propósito que, pelo menos, buscava a ordem. Hoje, eu vejo um Brasil desgovernado, onde a política está cada vez mais distante da realidade das pessoas e a segurança virou um luxo que poucos podem usufruir. Eu sei que muita gente vai me criticar por isso, mas é difícil não ver as falhas do sistema atual. Eu só espero que o Brasil, um dia, consiga encontrar seu caminho de volta. Porque sem ordem, sem valores, sem a garantia de segurança, o país não vai a lugar nenhum. E esse é o maior erro que vejo na geração atual, não perceber que, por mais que a liberdade seja importante, sem responsabilidade, ela é vazia e só traz mais caos. Então, se você gostou dessa reflexão, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso me ajuda a trazer mais conteúdo como este para você. Vamos juntos fortalecer nosso canal e continuar compartilhando ideias importantes.